Prezados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos também o dia 15, dia votivo, a Nossa Senhora, Imperatriz dos Campos, padroeira da nossa paróquia. E no dia de hoje, a palavra de Deus, sobretudo no Evangelho, Jesus vem nos dizer: louvar ao Pai, elevar a sua prece de louvor, de gratidão ao Pai, porque Ele revelou os mistérios do reino, os mistérios do Evangelho aos pequeninos. Prezados irmãos e irmãs, quando nós olhamos para a pessoa de Nossa Senhora, então nós vemos aí realmente se concretizar a palavra de Deus. Maria é aquela que vem da linhagem dos pobres de Javé, que nada tinha de material, mas a ela Deus deu realmente em plenitude a conhecer o reino dos céus. Isso, prezados irmãos e irmãs, nos leva muito a refletir, porque para nós nos aproximarmos de Deus, temos que trilhar esse caminho da pequenez, da humildade. Lembremos do que nos diz o apóstolo Paulo, quando vai falar também nesse sentido: Deus reconhece de longe os orgulhosos, mas aos humildes Ele confere, Ele dá a sua graça. Então, prezados irmãos e irmãs, como nos diz o salmista no dia de hoje, Deus não rejeita o seu povo. Deus nunca nos rejeita. Deus nunca irá nos rejeitar. Deus só irá nos rejeitar quando nós, ao invés de confiarmos nele, confiar em nós mesmos. Quando o nosso orgulho for maior do que a nossa fé, do que a nossa confiança nele. Quando nós deixarmos de confiar nele para confiar nas nossas forças, na nossa influência, no nosso poder, naquilo e nas pessoas que nos cercam. Então aí, prezados irmãos e irmãs, nós não iremos contar com a graça de Deus. Mas se quisermos sempre contar com a graça de Deus na nossa vida, então vivamos como os santos viveram, como a Virgem Maria viveu. Vivamos como nos aponta também o Evangelho, os pobres do reino dos céus. Ou seja, aqueles que, não tendo nada para confiar, confiaram unicamente na graça de Deus. E por isso puderam sempre contar com o auxílio da graça de Deus em sua vida. O Evangelho de hoje, prezados irmãos e irmãs, nos convida verdadeiramente nesse sentido a querermos fazer parte deste número dos pequeninos do Evangelho, os pobres de Javé, aqueles que põem toda a sua confiança, toda a sua esperança na salvação do Deus de Israel, e não em nós mesmos, em nossas capacidades. Deus nunca rejeitou o seu povo e jamais irá rejeitar, desde que esse povo possa clamar a Ele do abismo da sua pobreza, da sua pequenez, do seu nada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Elevemos a Deus, apresentemos ao Pai Criador Onipotente